Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre a primeira vez que escutei a voz de Deus. Então eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. E gostaria que, se você não acreditasse, você respeitasse. Não estarei aqui em momento algum falando mal de nenhum segmento religioso. Eu só quero compartilhar com vocês algo que aconteceu em minha vida e que outras pessoas podem ter passado por isso ou podem estar passando por isso. E através das minhas palavras, pode tirar algum tipo de aprendizado, algum tipo de lição, se orientar por elas. Então o ano era 1996. Eu iria começar a cursar o segundo ano de faculdade de Direito. Eu morava em uma outra cidade, não onde eu vivia, e era bem longe. Então, eu comecei a namorar. E essa namorada que eu tinha, ela via que eu não tinha religião e não me interessava por nenhum assunto a respeito. Quando eu era criança, meus pais até tentaram me colocar num curso ligado ao segmento religioso que eles pertenciam. Nas primeiras aulas eu até gostei, era uma professora que ensinava. E ela era bem carinhosa com os alunos, mas eu acho que ela teve que ir embora da cidade e foi trocado o professor. E o modo com que esse professor ensinava, eu não concordava, mesmo criança. Então eu me desinteressei e não fui mais. Eu não queria ir mais. Eu teimei com meu pai, com minha mãe e falei, eu não vou mais. E não fui. Então até aquele ano de 1996, era fevereiro de 1996, eu era uma pessoa, eu sempre li bastante, li muito, desde criança. Se vocês entrassem no meu quarto, quando eu tinha 10, 11 anos, vocês iam se deparar com um pôster gigante do Einstein na parede, outro de dinossauros brigando. Eu lia muito, mas assuntos ligados à ciência. Eu pertencia até a um clube de paleontologia de Peirópolis, Minas Gerais, de tanto que eu amava estudar esses assuntos, mais ligados à ciência, não à religião. Até então eu não me interessava por nada ligado à espiritualidade, nem à religião, nada. E essa namorada que eu tinha provavelmente percebeu isso. Era de uma família tradicional, muito religiosa, e ela percebeu que eu não tinha interesse nenhum e, de certa forma, acho que se preocupava com relação a isso. Então, num domingo de manhã do mês de fevereiro de 1996, ela falou, eu vou te levar aonde eu frequento, um segmento religioso, num templo. Com essa intenção de eu ir me acostumando, habituando àquilo. E eu lembro, quando eu cheguei lá, tinha uma fila de pessoas na porta. E eles chegavam, bem na entrada do templo, tinha uma cambuca talhada em madeira, grudado no pilar de entrada. E ali tinha água. Eles molhavam o dedo na água e aí eles faziam um gesto, depois que molhavam, e entravam. E eu na fila ali, com ela do lado. Quando chegou a minha vez de fazer, e eu fui colocar o dedo na água, eu escutei uma voz bem forte. Parecia que eu escutava com os meus ouvidos. Você acha que isso vai te proteger? Foi só isso que a voz falou. Você acha que isso vai te proteger? E aí eu fiquei assustado, olhei para os lados para ver se alguém tinha falado aquilo. Perguntei para minha namorada ali, não foi ela. Olhei para trás, nada, não tinha ninguém. Mas a percepção da voz que eu tive foi muito real. Você acha que isso vai te proteger? Na hora eu não molhei os dedos, eu tirei. Eu tirei e fiquei com aquela voz na cabeça. Entrei, assisti o ritual, a cerimônia, mas fiquei me perguntando de quem era essa voz? Por que ela falou aquilo? E fui para casa. A partir daquele dia,
a minha vida mudou completamente. Aquela voz não saía da minha cabeça como não sai até hoje. Foi a primeira vez que eu a ouvi. E ela plantou uma dúvida em minha vida com relação a um ritual que ali estava sendo feito. Você acha que isso vai te proteger? A voz de Deus, a voz da espiritualidade, ela tem um jeito todo particular de tratar com cada um de nós. E preste atenção nessas palavras. Ela tenta se comunicar com todos mesmo. Alguns de nós não percebem ou não dá atenção. E quando ela não consegue, ela tem outros meios, como por exemplo, através dos sonhos, como por exemplo, falando pela boca de outra pessoa. Mas ela tenta. Ela tenta de alguma forma, com o jeito particular de cada pessoa se comunicar. E comigo ela plantou uma dúvida. Presta atenção que ela não estava criticando em si o ritual, nem falando mal do segmento religioso. Ela estava tratando comigo. Ela falou comigo naquela hora. Então o problema era comigo. E essa dúvida ficou plantada. Ela conseguiu plantar uma semente na minha cabeça, uma semente de dúvida. E eu, como eu disse para vocês, gostava muito de ler, de estudar. Comprava livros, revistas que tenho até hoje, todos guardados. Mas eram assuntos de ciência, de história também. Mas de religião, nada. De espiritualidade, nada. Mas então, aquela voz fala comigo e planta uma semente. E essa semente gera uma curiosidade gigantesca. De quem era essa voz? Por que ela falou aquilo? E por que ela não saía agora da minha cabeça? Então eu comecei a me interessar por assuntos ligados à religião. Por quê? Porque eu estava indo num segmento religioso quando essa voz falou comigo. E ela colocou uma semente de dúvida com relação a um ritual deles. Eu morava com um amigo, ele também fazia faculdade. E esse amigo, ele era cristão, ele tinha bastante livros cristãos. Ele estudava bastante. E aí ele deixava na estante ali, tudo enfileirado sobre a vida de Cristo, alguns de teologia. E um dia ali, martelando essa voz na minha cabeça, eu não conseguia descobrir de quem era. E também não contei para ninguém, porque vão me chamar de louco. Vão falar que eu estou pirado. Escutar uma voz ainda colocando essa dúvida. Aí um dia eu puxei um desses livros e comecei a ler, a folhear. Nessa hora ele chegou e percebeu que eu estava me interessando por esses assuntos. E no outro dia de manhã, eu lembro bem, ele chegou e me deu uma Bíblia de presente. Capa preta, pequena. Eu tenho até hoje guardada. E sou muito grato a ele até hoje por isso. Eu lembro que peguei aquela Bíblia e eu senti que as respostas estavam ali, a maioria que eu tinha, com relação à religião, espiritualidade. E em 2 meses, eu li inteira aquela Bíblia. Alguns trechos do Velho Testamento, eu descobri coisas que eu nem imaginava que existiam. Chorava lendo algumas passagens. Me emocionava. Nós morávamos num predinho de 2 andares e tinha uma varandinha, eu sentava à tarde ali e literalmente comia aquela Bíblia ali, lendo. Até que chegou o Novo Testamento, o livro de Mateus, e me deparei com a história de Jesus e me apaixonei por ela. Quando eu era criança, tinha assistido alguns filmes na televisão, principalmente em época de Páscoa, os desenhos que passavam no SBT de manhã, desenhos bíblicos, que são magníficos, belos, até hoje, deviam voltar a passar até. Mas ler ali como realmente aconteceu, eu nunca tinha lido. E me apaixonei pela história de Jesus. E a partir daquela Bíblia, depois que eu li, em 2 meses, buscando resposta para aquela voz que falou comigo, você acha que isso vai te proteger? A primeira vez que Deus falou comigo, que a voz de Deus, o Espírito de Deus, a espiritualidade falou comigo, como eu disse para vocês, ela tem um jeito particular de falar com cada pessoa. Comigo foi assim, porque ela me conhece.
Ela sabia da minha curiosidade sobre as coisas e minha vontade de ler e aprender. Então ela plantou uma dúvida. Com cada um vai ser diferente. Vai ter o seu meio. E depois da Bíblia eu fui comprando outros livros e outros livros. E outras Bíblias, e outras Bíblias, e outras Bíblias. E um livro em particular me chamou muito a atenção, chamado Bom Dia, Espírito Santo. O autor é um judeu convertido ao cristianismo chamado Benny Hinn. E esse livro, ele mostra que Deus pode falar com os seus filhos. Que a voz do Espírito Santo pode falar com os seus filhos. No momento que ela quiser, como ela quiser. Essa comunhão, ela não morreu no Velho Testamento. Ela não findou com a crucificação de Jesus. Ela continua até hoje. Mas a maioria dos filhos não conseguem ouvir porque estão muito preocupados com assuntos do dia a dia. Ou mesmo não querem. Mas o Espírito Santo está ali. E o título do livro é bem chamativo porque é Bom Dia, Espírito Santo. É você acordar e realmente dar bom dia à espiritualidade, ao Espírito de Deus. Sabendo que ela vai sentir isso, que ele vai sentir. E que se comunica conosco. Então, as primeiras respostas com relação a quem era aquela voz estavam sendo respondidas. E um outro livro que mudou a minha percepção também de religião, de espiritualidade, foi de um jornalista americano chamado Philip Yancey. O nome do livro é O Jesus que eu nunca conheci. Até ler aquele livro eu tinha uma outra concepção de Jesus. Eu conhecia o Jesus histórico. O Jesus incutido nos fatos que aconteceram na Palestina, as revoluções, as guerras ali, a crucificação, o que os filmes mostram. Mas o Philip Yancey, em seu livro, ele me atentou para algumas coisas que Jesus fazia, principalmente uma. Existiam muitas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade na época de Jesus, em razão das doenças que tinha, principalmente a lepra. E eu convivi com meu avô que tinha lepra. Eu sabia como era dolorida essa doença, como era sofrida, a dor da vergonha. E Jesus, ele curava essas pessoas com lepra, com outras doenças, com cegueira, pessoas marginalizadas pela sociedade da Palestina na época, até mesmo pelos segmentos religiosos que existiam na época. Mas antes de Jesus fazer, foi o autor Philip Yancey que me atentou a isso. Antes de Jesus fazer qualquer milagre com relação à cura dessas pessoas, ele fazia uma coisa em especial. Ele se aproximava dessas pessoas e as tocava quando ninguém queria mais chegar perto dela. Então, o maior milagre e o primeiro milagre com relação a isso era de receber essas pessoas e ter contato com ela. E o milagre começava a decorrer disso. Sabe o que Jesus incutia nessas pessoas quando ele se aproximava, tocava e conversava com ela? Dava confiança novamente a elas de novo. Dava esperança a essas pessoas. A mesma esperança que quando aquela voz falou comigo pela primeira vez, despertou em mim sobre algo que eu não tinha me atentado até aquele momento, com 19, 20 anos, que havia outro mundo além daquele que nós vivíamos. Que o mundo não era só feito de explicações lógicas que a ciência dá, mas haviam muitos assuntos ainda que precisavam e precisam ser explorados, que dizem respeito ao mundo espiritual, ao éter, à espiritualidade. Então, a partir daquele dia que aquela voz falou comigo e colocou uma dúvida na minha cabeça com relação a que se aquele ritual iria me proteger, eu comecei a estudar. E a estudar muito
a respeito não só de religião, mas da espiritualidade em si até hoje. E aquela voz não foi uma vez que falou comigo. Ela continuou me orientando. E sempre em momentos que eu preciso, ela me aconselha e me mostra caminhos que eu preciso seguir. Esses caminhos me ajudaram bastante e sei que hoje ajudam outras pessoas. Uma outra vez ela disse que tinha uma briga com a minha boca. E na hora eu fiquei assustado porque ela estava brava comigo, mas na verdade depois eu entendi. Uma briga com a minha boca no sentido de que depois que eu aprendesse muitas coisas, depois que eu absorvesse o conhecimento sobre muitas coisas ligadas à espiritualidade, eu devia passar para outras pessoas e não deveria ficar calado. E é isso que eu estou falando hoje, é por isso que eu decidi compartilhar essa experiência que eu tive com vocês, sobre a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. Ela não veio de fora, ela veio de dentro, mas como foi a primeira vez, as minhas emoções ficaram tão afloradas, mesmo eu não sabendo de quem era, mas parecia que tinham vindo de fora. Tanto que eu olhei para os lados para ver quem tinha falado comigo. E eu nunca esqueço, e nunca vou esquecer aquela experiência, da primeira vez que a espiritualidade, o Espírito de Deus, a voz de Deus falou comigo. Portanto, se você já viveu alguma experiência assim, se você está vivendo alguma experiência assim, saiba que a espiritualidade, o Espírito de Deus tem um jeito particular de tratar com você, diferente de outras pessoas. Mesmo que existam bilhões de pessoas no mundo, mas com cada uma é diferente. E ela pode desafiar, essa voz pode desafiar você, como me desafiou a estudar, a sair de um comodismo espiritual que eu me encontrava. Ela pode te desafiar a dar o primeiro passo em rumo ao que você realmente quer. Ela te conhece, ela sabe o que te faz feliz, o que realmente faz feliz. E pode realmente plantar uma semente em você para que você dê um primeiro passo em direção a isso. Quando eu escutei aquela voz, todo o conhecimento a respeito de religião e espiritualidade não veio junto com ela. Eu tive que ir atrás. Eu tive que me esforçar, correr. E é assim que funciona aí com todos. Quando nós desejamos algo, quando nós queremos algo, nós temos que ir atrás, dar o primeiro passo. O interesse é nosso. A espiritualidade pode nos despertar para isso, pode nos orientar. Mas o esforço é nosso. Assim como a vontade também deve ser nossa. Eu sou grato por cada experiência que eu vivi, que a espiritualidade me proporcionou. E sou grato de hoje estar compartilhando isso com vocês. Se vocês quiserem compartilhar experiências semelhantes que tiveram, fiquem à vontade nos comentários. Outras pessoas podem estar lendo e aprendendo com você. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!